nesta manhã quero compartilhar convosco sobre um pouquinho. Os outros estão fechados? Essas duas pastoras são duas, parecem grandes, mas podemos sintetizá-las para trazer o supra-sumo da vida. O que é tissaria? Tissaria. São palavras diferentes, né? No português. E às vezes pensamos que é uma coisa, mas é outra. Fazer confusão com tissaria, com metzorá, ou sarat, né? Tissaria fala dentro dessa palavra, lá em Vaikra, capítulo 12, né? Vai falar sobre exatamente a impureza do pós-parto. A impureza do pós-parto. Mas, na realidade, a tissaria, ela fala sobre vida, sobre semente. Semente é quando a mulher, né, dá à luz a uma nova criatura de Hashem. E fala dessas duas coisas, a impureza da mulher quando tem um filho, porque sai sangue, né? E nós sabemos que o sangue, ele traz tanto a vida quanto a morte. E há uma impureza. E no sangue há vida. Por isso que a palavra Torá nos diz que nós não devemos comer sangue, carne com sangue, porque no sangue há vida. De contrapartida, tem uma certa religião que vão a termos absurdos, dizendo que os seus não podem fazer transfusão de sangue. É uma coisa muito extrapolada, né? Que não é a palavra que diz isso, né? Não pode fazer a transfusão porque não pode passar a vida da outra pessoa para aquela pessoa, né, que pertença àquela religião. E, na realidade, aí é uma religião, religiosidade, né? Mas quero estar fomentando com vocês sobre Vaikra 13, 1:3, que fala sobre o leproso, ou aqueles leprosos. Vamos abrir lá, Vaikra 13, 1:3, Levítico. Levítico 13, 1:3. Falou mais o eterno Moshe a Arão, dizendo: o homem, quando na pele de sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o Cohen, ou a um de seus primeiros, de seus filhos, os Cohen. E o Cohen examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, praga de lepra é. O Cohen, vendo, o declarará
imundo. A Torá não fala que os Kohanim, os sacerdotes, eram médicos, tinham estudado medicina para poder estarem realizando esse serviço, essa rodada. Porém, o próprio Eterno, usando os seus servos, os seus sacerdotes, tinham a autoridade de Hashem. A autoridade de Hashem. Não era a autoridade do homem, de Abraão e de seus guineiros, de seus filhos. Mas tinha a autoridade de Hashem nas suas vidas, no seu sacerdócio, para declararem se era praga ou não e como fazer para que ela pudesse ser sarada. A medicação que eles davam, os Kohanim davam para aqueles que estavam com lepra, era que eles ficassem 7 dias o quê? Aleijados, separados. E o que mais davam para ele? O que punham? Que remédio se colocava? Eu vou lhe dizer qual era o remédio. O remédio era paciência. Porque eles tinham que esperar algo sobrenatural para acontecer. Aí você talvez possa, então, me indagar, mas como? Como isso iria curar alguém? Há muitas pessoas que estão doentes, ou algumas que se encontram em situações difíceis com uma doença, porque a doença não é nossa, nós é que a adquirimos. Então nós a pegamos, ou nós nascemos. Eu tenho, por exemplo, um ceratocone, com mais catarata nos dias de hoje, por isso que eu tenho dificuldade de ficar lendo aqui, porque eu estou sem lente de contato. E não adianta botar lente de contato com catarata. Eu adquiri isso. Como? Eu nasci com esse trem, não sei como, porque eu não sei a origem dessa doença, desse trem chamado ceratocone. E a catarata? Mas a catarata opera-se. O ceratocone não. O ceratocone é só transplante. Porém, pelo fato de eu estar me preparando para ser operado de catarata, segundo o médico, o oculista, o especialista, diz que possivelmente poderá melhorar a minha visão por causa da catarata. E o procedimento que eles irão fazer por causa da catarata. Aí poderei ter uma melhora na minha visão. Mas eu não comprei isso. Outros têm outro tipo de doença. E nós estamos aguardando para ser operado. E quem estava com esta lepra, ela tinha que aguardar. Ela tinha que esperar algo sobrenatural para lhe acontecer. Aí após 7 dias, eles vinham ao Cohen, ao sacerdócio, e eles verificavam, faziam lá, viam se estava profundo, se não estava. Se estivesse ainda profundo, de novo mais 7 dias. E assim, não sei quantas vezes, 7, eles ficavam para serem curados. Tinha que ter muita paciência. Porém, esse tipo de doença, naquela época, que hoje é chamada como hanseníase, ela tem tido curas já há muitos anos. Inclusive aqui no nosso bairro, Jacarepaguá, nós temos um hospital que trata exclusivamente disso. E já está muito avançado os estudos para que haja a cura
o mais rápido possível. Mas tem que esperar. De qualquer forma, tem que esperar. O homem, o ser humano, não tem normalmente, essa disponibilidade de esperar algo de bom para acontecer. Nós, homens, muitas das vezes somos imediatistas. Nós queremos as coisas na hora, ou o mais rápido possível, principalmente uma cura, que lhe tem dado certas limitações para fazer coisas que você pretende, seja o que for. Deus muitas das vezes nos faz parar para a gente pensar, meditar e nos voltarmos, muitos de nós, para Ele. Muitas pessoas se afogam dentro dos seus objetivos, do seu trabalho, dos seus estudos, buscando assim uma perfeição, pensando ela ou elas que aquilo ali me vai me dar alguma coisa lá na frente. Elas pensam em coisas boas, elas têm expectativas. Muitas não esperam, muitas têm sofrido por essa espera. Deus nos faz coisas, nos permite passar por coisas, porque Ele tem os seus propósitos para conosco. E muitas das vezes nós pensamos em algo, como resolver, porque somos imediatistas, e Deus disse: calma, não é bem assim não, espere. Sabe por que Deus muitas das vezes faz-nos esperar? Porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar se estamos errando ou não, ou aonde nós estamos errando. E muitas das vezes nós não paramos para pensar que estamos errando. Muitas das vezes nós queremos avançar no momento que tem que se esperar. Isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem os propósitos de Hashem nas suas vidas. Eles tinham que esperar 7 dias. Se não tivesse curado, mais 7 dias. Se não tivesse sido curado, mais 7 dias. Mas eles tinham que ter algo especial. Que também se chama Hatikva. O que é Hatikva? Esperança. O homem, genericamente falando, não pode perder a Hatikva, a esperança. Já tem um ditado popular de longas datas, mais velho que a minha mãe, de 88, que a esperança é a última que morre. Não é isso aí que a gente tem ouvido desde sempre. Isso pode ser verdade, porque também um outro ditado popular: onde a vida, não sabe? A esperança. Caramba, isso é mais velho que a minha mãe. Onde a vida, há esperança. Agora, não precisa estar doente fisicamente, mas estar doente espiritualmente. E o Senhor está dizendo: aonde há vida, há esperança. A doença, muitas das vezes, ela vem, e não é sempre, como dizem alguns, porque a pessoa pegou, porque a pessoa errou. Deus permitiu. Deus permite. Porque Ele tem propósitos para cada um de nós. Propósitos. O vento está jogando aqui em cima do ar-condicionado. Então, Deus trata-nos
segundo o seu querer. Deus nos trata segundo a sua vontade. Porque Deus sabe o que faz para conosco. Nós, muitas das vezes, temos nos esquecido de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos nos esquecido que Ele é que nos guia. Essas duas parashot focam intensamente em leis de pureza e impureza, ritualmente, tahor e tamé, especificamente relacionadas ao sarat, aflição espiritual. Resumo da Saria: impureza pós-parto inicia com as leis de pureza para as mulheres após dar a luz. Sarat, na pele, a aflição hematológica conhecida como sarat, frequentemente traduzida como lepra, porém considerada uma doença espiritual, não infecciosa. E a função do cohen em diagnosticar, isolar e declarar o paciente tahor, que quer dizer puro, ou também impuro. Identificação detalha tipos, cores e manifestações da doença na pele, cabeça e na barba. Então ela está na pele, na cabeça e na barba. Um pequeno resumo da Metzorá, que vamos entrar agora. Purificação da Metzorá detalha o processo de purificação da pessoa com sarat após o período de isolamento, envolvendo rituais com águas de mikvá, poço, korbanot, sacrifícios e raspagem de pelos produzidos pelo cohen. Então existia um processo, um tratamento. Porém, isto, ao meu ver, era algo que se manifestava, não exatamente por causa desse tipo de tratamento, mas pela vontade de Deus e da mudança de pensamento de cada um. Porque havia pessoas que mesmo com esse tipo de tratamento, elas não ficavam puras, elas não se tornavam puras, porque o coração delas estava o quê? Impuros. Seus pensamentos se encontravam impuros. Então não adiantava esse tipo de medicação ou de tratamento para com esse tipo de doença, porque era uma doença o quê? Como eu disse agora, espiritual. Uma doença espiritual. Sarat em roupas e casas. Entende o fenômeno da sarat para roupas e posteriormente para as paredes das casas, identificando um problema que afeta o ambiente do indivíduo. O senhor ouvindo um rabino, essa semana, falar dessa parashá, dessas parashot, mais nitidamente sobre a sarat, em que alguns têm o pensamento de que você compra uma casa usada, mas foi remodelada, foi pintada, está diferente. Mas você adentra naquela casa para morar e algo estranho começa a acontecer. Não é que seja uma casa assombrada, mal assombrada, digamos, ou bem assombrada, mas alguma coisa acontece. E aqui está dizendo que a casa
ela é atingida como sarada. Se a roupa é, que dirá uma casa. Então, viveram pessoas naquela casa, uma determinada casa que você comprou, que você adquiriu, que você passou a morar, não uma casa nova, mas uma casa usada, mas toda ela reformada, reformulada. Se era um modelo antigo, ela foi reformulada num modelo novo, atual. Mas o mal ainda está naquela casa. E ele dizendo, recomenda-se. Eu sei que é muito puxado para o lado tradicional, para ler o Terreiro 30. Leia, não vai mal, vai ler. Mas o mais importante, antes de você vir para uma casa usada que você comprar, antes de comprar, primeiro você tem que orar ao Senhor. Nós temos essa vantagem, viu, irmãos? Muitos que creem em Yeshua e obedecem a palavra de Hashem, Asmar Elohim, têm 99% de chance de errar em tudo aquilo que vai fazer nos seus projetos, em tudo, porque nós perguntamos a Hashem, nós perguntamos a Deus: Senhor, será que é para fazer isso? Será que é para fazer aquilo? Aí você quer muito aquilo ali, aí isso está impedindo de Deus te responder. Sabe por quê? Deus é cavaleiro. Deus é cavaleiro. Ele não nos envia goela abaixo os seus ensinamentos, aquilo que é coisa boa para nós. Nós é que devemos querer que as coisas boas de Deus adentrem as nossas vidas, as nossas famílias. Então, se nós perguntamos a Ele e deixamos Ele à vontade para nos mostrar aquilo que nós pretendemos comprar, adquirir, se é da sua vontade, e Ele disser: pode comprar, pode fazer, pode realizar, você será bem sucedido. E você não ficou naquela aflição, difícil, não é? Você não ficar na aflição, quando você quer alguma coisa, quando você vê que é uma oportunidade boa, que você pode até adquirir. Mas a gente tem que descer os nossos pensamentos, as nossas vontades, porque aquilo que vem de Deus é o melhor para mim e para você. E nós muitas das vezes não entendemos isso. Deus, e aqui vai se falar sobre os rabinos que comentam que muitas das vezes a sarat era uma doença espiritual. Deus permitia que aquelas pessoas passassem por aquela aflição, porque elas estavam no caminho errado. E muitas das vezes, meus amados, a lepra, ela era muito voltada para aqueles que faziam Lashon Hará. Quem não sabe aqui o que é Lashon Hará? Levanta a mão, por favor. Quem não sabe? Amém. Lashon Hará, língua ferina. Falar mal de alguém, seja um parente, um vizinho, um desconhecido. Isso traz, irmãos, malefícios para a nossa vida espiritual e física também. Se você não pode falar bem de uma pessoa, não fale mal, porque você vai trazer consequências ruins para você. Isso não é coisa de como é que fala? Folclore, não, irmãos. Isso é verdade. Sabe por quê? Temos de estar atento a tudo aquilo que nós pensamos e falamos. Você foi feito, e o mundo foi feito através do que, irmãos? Através da palavra de mar. Haja luz, haja porção de terra, e ele vai. Deus tem um valor na palavra muito grande, por isso nós devemos pensar muito antes de pensar e muito menos dizer, falar.
Isso traz consequências. Então, a consequência do Lashon Hará, e eu creio até que nos dias de hoje, Deus deveria continuar com isso. Mas ia ter muita gente com sarata, né, irmão? Muita gente. Gente que eu falo, não falo nem as pessoas que não estão nem aí para Deus, muito menos para Yeshua. Mas pessoas que estão em nossas querelotes, que falam mal de um irmão ou de uma irmã, e na ausência delas, elas não sabem que você está falando mal dela ou dele. Você vai falar mal na frente da pessoa, né? Ela não vai ter uma defesa, mas se você fala por trás dela, que é pior ainda, já não poderia falar na frente, que dirá por trás. É algo terrível. Então Deus presta atenção nas palavras e pensamentos de cada um de nós, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Ele não quer que nós sejamos pessoas que carreguem doenças. Deus não nos fez para ser corpo de doença. Ele não nos fez para isso. Ele nos fez para nós vivermos neste mundo, vivermos uma vida plena, uma vida com saúde plena. Ele nos fez para que nós possamos viver uma vida feliz ou felizes diante dele. Qual era a preocupação de Hashem na virada do dia? Ele vinha perguntar: Adão, como está, Adão? Você está bem? Como você está? Olha a preocupação de Hashem. E essa preocupação continua comigo e com você. Ele tem se preocupado comigo e com você. Será que nós temos nos preocupado naquilo que nós temos falado ou pensado diante de Deus, diante das pessoas? Eu vi um vídeo essa semana, achei muito interessante. É Rio que fala, né? Vai passando assim rapidinho aqueles vídeos, né? Eu não sei falar inglês, mas vai passando assim rapidinho. Aí uma pessoa está, um jornalista na rua está falando, aí passa um outro senhor, aí vê que ele está dando uma entrevista, que ele está falando, melhor dizendo, sendo filmado, e a gola dele estava dobrada. O rapaz chegou assim, consertou a gola dele e foi embora. A bondade do cara. Interessante isso. E o outro teve outras coisas também. Uma pessoa foi ajudar para atravessar a rua, uma pessoa idosa, aí foi passando várias coisinhas naquele vídeo. A minha mulher falou na semana passada, ou retrasada, não lembro, ela contou aqui a história, que um dia desse ela foi a Taquara e ela caiu, ela tropeçou e caiu. Tinha uma pessoa, um homem, sentado na frente dela, e não fez nada. A mulher que estava ao lado dele foi socorrê-la. Porque a primeira reação, pelo menos eu, né? Uma criança, uma pessoa vai escorregar, você nem conhece, é você que tem que ajudar. É que ímpeto na hora de ajudar. O que é isso, irmãos? Porque eu sou diferente, porque você é diferente, nós somos diferentes sim. Porque Deus está na minha vida e na tua vida. Nós estamos predispostos a ajudar um ao outro, seja quem for. Se você não conhece, se é da tua família ou não, isso são coisas que emanam no coração de Hashem, no coração de Deus. Dificilmente uma tzara vai entrar no nosso coração, na nossa vida, porque nós temos deixado que inundar o nosso ser com a palavra de Hashem. Nós temos deixado que essa palavra, ela que é viva, ela possa nos dar vida. Essa palavra é viva. É o único livro que tem palavra viva. Nenhum outro livro tem palavra viva. Só esse livro, que vai de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit a Hatgalut, em hebraico. Então é importante nós estarmos vivendo nesta vida, não com medo. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, Deus não vai me abençoar, Deus não vai olhar para mim. Eu não preciso pensar nisso.
procedendo segundo as mitzvot, os seus mandamentos. Eu estou seguindo segundo os seus estatutos. Eu estou seguindo segundo a sua Divar Elohim, a sua palavra, a palavra de Deus. Purificação das mulheres. Não é só das mulheres, mas é dos homens também, quando tem o seu fluxo também. Nós precisamos, irmãos, estar ligados na pureza que Deus quer que nós tenhamos. E essa pureza que Deus quer que nós tenhamos não é para nós sermos santarrões, não é para nós sermos estrelas, não é para nós sermos diferenciados apenas na congregação, mas no mundo. Deus separou Israel para ser o que, irmãos? Uma nação, um povo diferenciado de todo mundo, de todas as nações. E Israel tem sido isto até os dias de hoje. Vocês sabem quantos remédios, quantas curas, quantos aparelhos de exames têm sido descobertos até os dias de hoje, que vem de Israel? Muita coisa, irmãos. Muita coisa. Então Israel tem sido referência em cura física, ainda não espiritual, mas em cura física. Mas ela será referência de cura espiritual. Ela será, Israel, um referencial de que Deus é com eles. Vocês veem, vocês acompanham os soldados estão lá no fraude. Nos dias de hoje, de Shabbat, quando está mais ou menos tranquilo, eles estão de talit, estão de kippah, estão adorando ao Senhor. Eu até postei, né? Lá no grupo, um grupo de soldados louvando ao Senhor. Eles não vivem apenas uma vida de religiosidade, eles vivem uma vida de que eles dependem de Deus. Olha só, irmão, seja aonde for que eles estiverem. E esse pensamento, esse sentimento, essa ação, tem que ser de todo aquele, de toda aquela que crê neste Adonai Echad, neste que nos dera esta palavra, esta Divar, esta Torá. Porque a verdadeira Torá viva é Yeshua, é Jesus. E foram multiplicados o seu nome, né? Está literado errado. Eu até costumo dizer isso, que na época de ginásio, eu aprendi, né, e talvez alguns aqui, né, aprendemos que nomes próprios não se transliteram. Não, moral, não se transliteram. Você é Marcelo, você é Marcelo em qualquer lugar. Mudaram o nome do Filho de Deus, de Yeshua para Jesus. Lamentavelmente, né, a nossa Bíblia foi traduzida errada, porque eu era sempre para ser chamado de Pirrais e não de Finéias. Transliterado, Pirrais para Finéias. Está errado. Por isso hoje me chamam Pirrais, me tratam como Pirrais. Meu nome é original. Não mudei meu nome, que aliás, uma grande maioria, quando adentram ao judaísmo messiânico, mudam o seu nome. Não tem nada contra. Eu não precisei. Eu apenas passei a ser tratado pelo meu nome original, que não é Finéias, e sim Pirrais. Meus queridos, Deus, Ele tem um cuidado muito grande para com os seus. E a Sarat espiritual, porque é espiritual. Talvez você não adquira, né, uma lepra, uma ranceníase, né? Mas você pode contrair isso espiritualmente, irmãos, falando.
E você pode sair da vontade do Eterno. E você pode sair do objetivo do Eterno, que é que o seu nome, o nome dele, possa ser glorificado em quem, irmão? Nessas cadeiras? Nesse pedestal? Não, mas na tua vida, nas nossas vidas. Ele quer que o mundo veja em nós a Ele. Ele não quer que nós sejamos uma pessoa quando estamos na Carral e quando estamos lá no mundo, no nosso dia a dia, nós sejamos outra pessoa. Tenhamos tratamento com outras pessoas diferenciadas de forma errada, errônea. E Deus, Hashem, não é enxergado em nossas vidas. Nós sejamos Kadosh, santo, aqui na Carral. E permaneçamos Kadosh, santo, onde quer que nós sejamos. Sejamos referências de pessoas que carregam o nome de Hashem, o nome de Yeshua nas nossas vidas. Porque hoje, até hoje, ainda há pessoas que adquirem Sanat, espiritualmente falando. E Deus não quer que isso aconteça. Deus não tem esse objetivo para conosco. Ele quer que sejamos pessoas para o louvor dele. Pessoas que caminham, sendo referências daquele e daquela que tem a Ele em nossas vidas. Você tem vivido isso? Eu tenho vivido isso. Às vezes você está chateado, você está aborrecido. Às vezes você age de uma forma em que você não se conhece. Por que você está daquela forma? Pare, reflita. E como diz a minha filha, Camila, e a minha mulher, a Luar, Sheila, sempre diz, já orou? Às vezes você fica até aborrecido, né? Poxa, caramba, eu estou com problema. Já orou? Aí vem logo a pergunta, já orou? Primeira coisa que ela pergunta, já orou? Mas é isso que nós devemos fazer. E nós muitas das vezes não fazemos isso. Nós queremos agir com o nosso achismo. Já falei que eu acho, isso é uma coisa demoníaca. Eu não acho nada. Eu não tenho certeza de nada. Eu penso, eu imagino, mas eu não acho nada. Quando você diz, ou eu digo, eu acho, parece que eu tenho a razão, eu tenho a verdade, e isso é uma inverdade. Eu não sou nada. Eu posso conter a verdade, quando eu caminho com a verdade, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos da palavra de Deus. E Deus tem um cuidado com cada um de nós tremendo, irmãos, muito grande. Até mesmo naqueles momentos que a gente pensa que Deus, puxa, acho que Deus não está ouvindo as minhas tefilot, as minhas orações. Puxa vida, por quê? Não acontece aquilo que você quer que aconteça. Você já se sentiu assim? Acho que não, né? Nós sempre nos sentimos assim, quando nós queremos algo muito, né? Senhor, faz a tua vontade, mas se possível, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Como é que a vontade de Hashem vai ser plena? Se eu e você temos colocado um impasse entre eu e Deus, e mesmo assim eu e você queremos a sua resposta, a sua ação nas nossas vidas, e nós estamos impedindo muitas das vezes. Sabe aquela passagem que fala que aquele homem lutou com um anjo? Ele lutou contra a sua própria vontade, irmãos. Foi uma característica muito clara. Hein?
Entendi. Jacó. Israel. Uma característica muito clara. De que muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas dizendo, Senhor, faça a tua vontade, qual é a tua vontade? Mas a minha vontade é isso. Senhor, se for possível, concede isso e aquilo. Não é assim que a gente ora. É assim. É assim. Nós oramos assim. E muitas das vezes Deus é até impedido de nos dar a resposta de Deus. E a gente pensa que nós é que estamos certos. A Tzaraat ainda existe, irmãos. A lepra espiritual ainda existe nos dias de hoje. E quantas pessoas estão em nossas querelôs, sinagogas, igrejas, estão cheias de Tzaraat, estão cheias de lepra espiritual, porque não deixam Deus fazer a sua obra na sua vida, na tua vida, e querem que Deus realize o seu desejo, tratando Deus como gênio. Deus não é gênio, Deus é Deus, e a vontade dele é o quê? Soberana, plena. Se a vontade de Hashem não for plena na sua vida, nada feito, nada acontece, nada acontece. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Para a gente poder fechar. Eu gosto muito do Hassan Schwartz, de uma sinagoga nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan. É a Parque Evento de Sinagoga. Ele, para mim, é um dos Hassan da atualidade. Canta muito. Quando ele canta com outra pessoa, então, uma outra rabina, tem outras rabinas também que cantam lá, eles têm rabinos, né? E ele usa um talhes, eu não sei como, aquele talhes não sai no momento, viu? O nosso fica toda hora saindo, a gente não consegue botar e fica desde o início até o final. Né? E o dele fica direitinho, não vou descobrir como é que ele fez isso. Não sei se ele passou, né, o ferro, colou, sei lá o que, não cai, de maneira nenhuma não cai. Eu ainda vou procurar saber isso. O meu fica toda hora caindo. Lucas 17, desculpem. 17. O vento aqui está saindo. 17. A partir do verso 11. E aconteceu que indo ele quem? Yeshua, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Yeshua, Rabi, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos que caminham. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Hashem em alta voz, e caiu aos pés de Yeshua, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E ele era samaritano. E respondendo Yeshua disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe:
levanta-te e vai, a tua emuná te salvou. Meus amados, nós vemos aqui 10 leprosos que estavam o quê, irmãos? Eles estavam o quê? Condenados à morte. Como? Condenados à morte. Condenados à morte. Este era samaritano. Veja bem, para entender que os outros 9 eram Yehudim, judeus. Mas além deles reconhecerem, eu creio que eles estavam ali também com algum cheguinho. Por quê? Por quê? Esses, vamos lá, os 9 judeus, Yehudim, eles já estavam há algum tempo leprosos. Prestem atenção. Aí o que aconteceu? Eles tinham tido entendimento sobre Yeshua. Existia internet? Para eles verem lá, tinha um telefone celular? Não. Por que eles disseram todos em uma só voz? Yeshua, Rabi, mestre é Rabi, Rabi, cura-nos, salva-nos. Eles sabiam que era Yeshua. Quem era Yeshua? O homem, o samaritano e os demais que deduzem que eram judeus? Irmãos, 2 coisas aconteceram. 2 milagres aconteceram. Quando Yeshua disse: vão ao sacerdote, ao Cohen, e serão limpos. E eles foram limpos. Eles foram salvos, curados, melhor dizendo, e foram salvos daquele cheguinho que estavam com eles, aqueles demônios que estavam com eles. Eles foram libertos daqueles demônios. Eles foram curados e libertos ao mesmo tempo. Automaticamente. Quando eles saíram dali e chegaram ao Cohen, ao sacerdote, eles chegaram aqui, irmãos, curados. Só porque obedeceram, só porque ouviram. Esse é o primeiro ponto. O escutar não é igual ao ouvir. O escutar entra no ouvido, sai no outro. O ouvir é ouvir e obedecer. Pô, mas aí você pode dizer, mas eles estavam naquela situação difícil ali, então eles tinham que ouvir mesmo, qualquer coisa. Não, eles ouviram. E foram com a sua emuná, com a sua fé, e se apresentaram. Se tivessem dito assim, mas como? Você não vai fazer nada, não vai fazer uma reza, não vai fazer nada aqui? Não, eles simplesmente obedeceram. Eu creio que os cheirinhos ali saíram naquele momento, porque eles obedeceram. E eles foram. E chegando lá, isso é uma interpretação minha, a Bíblia não fala sobre isso, mas é uma interpretação minha. Eles obedeceram. E chegando lá, aos pés do Cohen, do sacerdote, foi verificado que eles estavam curados. E ficaram alegres. Os Yehudim, que deduzo que os 9 eram, saíram para as suas famílias, talvez estudarem as suas famílias, saíram para se alegrarem com seus amigos. Muitas das vezes, irmãos, alguns, como esses 9, recebem uma graça, recebem uma brachá, uma bênção, e esquecem de agradecer ao Senhor.
vão cuidar das suas coisas, vão fazer aquilo que lhe apraz e esquecem uma coisa muito importante, que além daquilo que eu falei, da vontade da pessoa, nós devemos caminhar com ela junto, que se chama gratidão. Tem muitos crentes, muitos que estão em nossas queridotes, que são ingratos, que não reconhecem a ação de Deus nas suas vidas, só querem saber de brahá, de bênção física, o fio metal, empregos. Aí quando conseguem, esquecem de Deus, esquecem da casa de Deus, esquecem de agradecer ao Senhor, esquecem de seguir ao Senhor. Quantos? Eu lembro disso, eu era novo, na minha origem, pessoas que adquiriam coisas, casas, foram, casas de praia, começaram a ir no final de semana, uma vez por mês, depois passaram 2 finais de semana, daqui a pouco saíram da igreja, porque eles tinham que ir para a casa de praia deles, e saíram da presença de Deus, de Hashem. Tem muitas pessoas que não recebem coisas materiais, porque Hashem sabe que se eles receberem, eles sairão da presença de Hashem. Olha só, irmãos. Se você está prestes a receber algo da parte de Hashem, que vem para abençoar a tua vida e você abençoar a vida de outras pessoas, preste bem atenção, não seja ingrato. Seja uma pessoa agradecida ao Senhor e reconheça essa gratidão, fazendo aquilo que agrade ao Senhor, obedecendo a sua palavra, estando numa vida diante do Senhor abençoada. O que é uma vida diante do Senhor abençoada? Cumprindo a sua palavra na sua vida. Veio aquele único abençoado, curado, agradecer ao Senhor. E quando chegou na presença de Yeshua, para agradecê-lo, com aquela gratidão tão grande, porque fora curado, Yeshua disse: olha, não foram 10? Cadê os outros 9? Ele disse: só esse samaritano, porque o povo samaritano até os dias de hoje não se dão com os judeus. Eles são judeus também, mas não se dão. Esse povo samaritano surgiu depois do asilo da Babilônia. Tem sinagogas diferentes, a Torá é diferente dessa aqui. Mas eles são judeus, são Yehudim. Tem sinagoga. As festas são diferenciadas, em datas diferenciadas, não importa. Mas aquele samaritano veio agradecer a Deus, veio agradecer a Yeshua pela cura. Meus amados, quando nós temos recebido as brachot, as bênçãos do Senhor, não seja uma pessoa ingrata. Quando alguém lhe faz alguma coisa que talvez você não dê assim tanta importância àquilo que a pessoa fez, seja grato, seja o que for, no mínimo que seja, agradeça aquela pessoa, saiba ser grato às pessoas. Tenha também misericórdia daqueles que precisam ter misericórdia. Eu creio que Deus não quer que trate mal a ninguém. Não trate mal a ninguém. E lamentavelmente, a Torá, ela ensina que ao estrangeiro está uma opção de lugar aqui na Torá, que fala que, para o Yehudi, para o judeu, que o estrangeiro, ele tem que tratar muito bem os estrangeiros. Muito bem. Aí nós vemos casos, até nos dias de hoje, lá, de vez em quando aparece na internet, o judeu maltratando o não judeu, ou
porque tem um pensamento contrário, até mesmo no judeu que tem um pensamento contrário, até os que são messiânicos, que querem Yeshua, eles querem que sejam, digamos assim, tratados bem, mas eles não tratam bem aqueles que têm, que reconhecem, que têm um outro pensamento deles, contrários. Isso me vai lembrar aqui no Brasil, determinadas áreas políticas. Gratidão. Gratidão. Perguntou certa feita a Yeshua, e tratando Yeshua, o classificou como bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E disse: por que me chamaste bom? Não existe um bom sequer. Bom só Deus. Mas presta bem atenção. A bondade, ela caminha junto com uma pessoa grata. A bondade e gratidão estão de mãos dadas, porque nós reconhecemos a Deus como nosso Deus. E se Deus é bom, nós automaticamente também devemos ser bom. Mas o que ele quis dizer? Que as pessoas que são ingratas, essas não são boas. A maioria das vezes. Muitas pessoas querem as coisas para si, e quando as recebem, não agradecem. Não é só por falta de educação, não, porque elas não são gratas mesmo. Quando fazem um bem, fazem uma beneficência para ela, fazem uma sedacá para ela não agradece, ela acha que é obrigação, e que é você e eu que temos a obrigação de fazer isso ou aquilo. Eu lembro muito bem nessas madrugadas aí chamadas de carinho, eu e minha mulher nós vimos isso, pessoas ingratas. Tudo bem que o sistema lá é um sistema errôneo, não é um sistema de sedacá verdadeiro, genuíno. Fazem para demonstrar que estão fazendo, aí colocam lá o nome da Carral, e saem pessoas que não têm nem bom tratamento com aquelas pessoas. Fazer por fazer. Quer dizer, não. Você fazer o bem para uma pessoa, fazer o bem para uma pessoa, por obrigação, você não está fazendo bem nenhum. Porque você está fazendo por obrigação. Por alguém mandou você fazer isso. Mas você não está fazendo de cavalar de coração. Esse samaritano é o exemplo para nós, para cada um de nós, sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Repito, a Tzarat, ela é existente até os dias de hoje. E muitos que se encontram em nossas regiões, lamentavelmente, estão com essas doenças. E não reconhecem que estão. Não reconhecem. Apesar, de não serem infecciosas, mas elas passam coisas ruins para as outras pessoas. A Sonhará é algo que Hashem abomina. Eu falo mal do Marcos. O Marcos fala mal do Eduardo. Deus abomina isso. E mesmo assim, fazendo dessa forma, nós queremos ainda demonstrarmos que somos Kedoshim, santos diante de Deus. Nós estamos sendo hipócritas diante de Deus e diante dos homens, porque não temos sido verdadeiros. Deus nos chama nessa manhã para uma reflexão sobre pureza, sobre introspecção, sobre gratidão
sobre cidadã. Beneficência, como é chamado das igrejas evangélicas e católicas. Cidadã. Deus tem nos preparado para sermos diferentes. Não porque usamos indumentárias judaicas, me referindo às sinagogas judaico-messiânicas. Não porque usamos um talit, ou um kippá, ou um solidel, como chamam os Yehudim. Não porque estamos numa sinagoga. Aliás, eu ouvi um comentário, um Yehudi não messiânico, falando veementemente que não reconhecem essas chamadas sinagogas messiânicas. Primeiro, que não são sinagoga, é uma igreja. Aí eu vim até escrever alguma coisa para lá, falei, não vou comprar essa briga à toa aí. Quem convence é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer um Yehudi ou qualquer outra pessoa, você e eu não vamos convencer. Mas eu ia perguntar, aonde tem o Aron HaKodesh? Igreja tem Aron HaKodesh? Tem? Não. Que igreja tem dentro do Aron HaKodesh uma Sefer Torah? Eu não conheço. Que igreja tem mezuzá ou mezuzot no plural? Nós temos lá na entrada e um aqui na entrada do salão de culto. Alguma igreja tem mezuzá com o Shema ali dentro? Não. Aonde é que tem isso tudo, irmão? É numa sinagoga. Então aqui é uma sinagoga. Porque tem Aron HaKodesh, porque tem Sefer Torah, porque tem mezuzot. Porque temos um setor, mesmo que não seja o azul, esse é vermelho. Mas seguimos músicas e, como eles chamam, rezas judaicas. Então aqui é uma sinagoga judaica messiânica, porque cremos que Yeshua é o Mashiach, e ele é o Mashiach. Então nós que passamos a ter esse entendimento da restauração dos princípios daquele lá do primeiro século, sim, promulgados pelos talmidim de Yeshua, que se tornaram enviados, apóstolos, Shariot. Eles não tinham igreja evangélica. Eles faziam práticas sinagogal. Yeshua não ia em nenhuma igreja evangélica. Ele ia onde? Na sinagoga. E chegavam lá, davam para ele o que, irmãos? Um rolo. E o último que deram foi de Yeshayahu, de Isaías, que falava sobre ele, o próprio Yeshua, o próprio Mashiach. E outra coisa, quando ele chegava, ele era o que, irmão? Reconhecido. Onde nós temos chegado, nós somos reconhecidos como talmid de Yeshua, talmid de discípulo de Yeshua. Aonde nós temos chegado, louvado, bendito seja o nosso Elohim, o nosso Deus, que nos mostra que a Sarat está aí, ó, pronto a nos infectar. Mas ele diz também, se nós temos seguido a ele, se nós temos obedecido a sua palavra, a sua linguagem, se nós temos a colocado dentro do nosso coração, e nós, como templo
Deus não tem templos mais. O último templo foi derribado. Mas Ele tem um templo espiritual, que sou eu e você. Templo de Ruach HaKodesh, templo do Espírito Santo de Deus. Se nós temos demonstrado tudo isso, a ação de Deus está sobre as nossas vidas. E vocês não têm, muitos de nós, não têm o entendimento de tanto poder evorar que habita, melhor dizendo, em cada um de nós. Poder que vem de Deus, poder que vem da sua palavra. E nós muitas das vezes não praticamos, não nos fazemos utilizar desse poder. Tem muitos mentirosos aí que fazem e dizem que tem isso e aquilo e não tem nada. Preste atenção. Somos pessoas escolhidas por Deus, porque a sua palavra diz que não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Então, eu e vocês somos escolhidos por Hashem. Exerça esse privilégio de ser escolhido por Hashem. Exerça esse privilégio de ter nas nossas veias espirituais a devorar de Hashem, o poder de Hashem, de usar uma arma poderosa que se chama Tefilá, oração, de se fazer utilizar de um posicionamento contra os shedim, os demônios que se apresentam diante de nós com pessoas e indivíduos. Não vai você também fazer essa expulsão do demônio tudo para controlar, não é nada disso. Aconteceu, para a glória de Hashem, eu sempre preencho meu cartucho da impressora. Já há muito tempo já não tinha ido, já estava já saindo quase nada. Aliás, não saía nada. Aí eu troco aqui pertinho, no BX. O rapaz que faz isso, rapaz, eu não amo, eu chamo de rapaz. E a gente estava conversando, ele estava falando, contando uma história e tal. Aí sai uma menina do barzinho que tem em frente, falando uma porção de coisa, ela vem em mim, na nossa direção. Aí quando chegou, falou alguma coisa com ele, olhou nos meus olhos, falou com ele, cumprimentou e foi embora. Aí ele fez assim. Ele agradeceu a Deus, porque ela não entrou. Falei, o que houve? Você nem imagina. Essa mulher, quando vem para cá, ela fica falando, entra aqui, meu Deus, o cliente está aqui, não sei o que fazer, e ela fica falando. Ainda bem que ela foi embora. Falei, graças a Deus. Eu virei para ele assim, ela não veio aqui porque ela olhou, ou aquilo que estava nela, olhou dentro dos meus olhos. E ela estava batida. Isso para a glória de Hashem. Ele ficou olhando. No pensamento dele, eu vi. Acho que é verdade, porque ela sempre vem aqui mesmo para o cliente, e ela não veio, foi embora. Aí ele ficou quieto. Meus amados, exerçamos devorar esse poder de Deus que está em nós. Não precisa você estar, repito, saindo expulsando demônio aí, cheitinho aí, à torta direita, não. Só você no seu agir, no seu olhar. Somos pecadores? Somos. E ele só vai sair totalmente de nós quando nós estivermos no Rabbah. Depois que nós morremos fisicamente, quando nós dormirmos até a volta de Yeshua. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a Geburah de Hashem sobre nós e em nós. Quando Hashem colocou no meio do arraial e mandou que construísse aquela Mishkan para que a sua presença ali habitasse, era só para habitar ali, irmãos? Por isso que ele disse, naquela Mishkan, para que eu habite no meio deles. No meio deles é neles. Então Hashem está em nosso meio e está
de nós, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, quando nós permitimos que Sarat venha sobre nós adquirimos essas coisas ruins, o que acontece? A presença de Deus, ela se vai. Se ela estava, ela se vai de cada um de nós. Sejamos homens e mulheres de Hashem, que detenhamos esse poder, essa ação de Deus nas nossas vidas. Quando uma simples oração, você orar por uma pessoa doente, quando uma simples oração, você orar por uma causa difícil para a vida de alguma pessoa, e aquilo reverter-se para a glória de Hashem, não por tua causa, não por minha causa, mas para a glória de Hashem. Irmãos, exerçamos essa vida de sermos separados. O que é separado no hebraico? Orar? Kadosh. No plural? Kedoshim. Sejamos homens e mulheres separados por essa palavra. Sejamos homens e mulheres que não seremos santarrões, mas ele diz: sede santos, como meu Pai é santo. Abaixa a sua fronte. Yivarech Adonai Bisperecha, Yaveh Adonai Palecha Bigonecha, Yisam Adonai Palavelecha, V'yasem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shavuot.